eleitos. Então vamos para mais um apostolado esta noite do Ministério MGA Manaus 2. Eu vou orar para que as ovelhas do Senhor recebam o perfeito entendimento, recebam o espírito de sabedoria e de revelação para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu creio e por isso eu falo, criei e por isso eu falei, Pai. Já declaro anjos ministrando o perfeito entendimento na vida dos teus filhos, dos teus eleitos e dos teus predestinados, Pai. Manifesta da tua glória, haja testificação do teu Espírito, Senhor, na vida das ovelhas que estão e estarão também depois no canal, e também agora os que estão via Facebook, os que estão no ministério, em nome de Jesus. Assim eu creio, eu declaro, que recebam espírito de sabedoria e de revelação, que a tua palavra não volte vazia para ti, Pai, mas que te seja revelado, que os teus filhos recebam a testificação do teu Espírito, para que eles tenham o perfeito entendimento, recebendo a graça e o apostolado, que os olhos sejam abertos, que o entendimento seja aberto, Pai, por Ti, o único Deus que é poderoso e que nos dá o perfeito entendimento. Assim eu oro e assim eu creio e assim eu falo, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E vamos a mais um estudo da palavra de Deus. Bíblia, papel e caneta, para que nós possamos anotar e estudar. Porque no mundo secular nós estudamos, né? Nós temos os nossos compromissos e anotamos. E no reino de Deus também é organizado, né? O Espírito Santo, ele testifica. O Espírito Santo, ele dá o entendimento. Ele dá a revelação. Mas nós também somos ministros da palavra de Deus. E nós precisamos também evangelizar, falar das boas novas. E para isso nós precisamos anotar, amados, a palavra de Deus, os versículos, os estudos, porque em uma hora nós iremos precisar para levar para os nossos amados irmãos que ainda não têm a revelação da graça de Deus e que no tempo de Deus receberão. Amém? Então hoje nós vamos estudar, trouxe aqui um tema direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A condenação da lei era para a carne, a graça foi para o nosso espírito. Então vamos falar um pouco sobre essas duas coisas, amados, que a condenação da lei, ela foi para a carne. Só que a lei, ela já foi abolida, né? A lei, ela já não existe mais, né? Ela foi vencida na cruz por Cristo Jesus, foi até Jesus. Mas existem alguns irmãos nossos, né? Os nossos irmãos que ainda estão debaixo da lei, ou seja, estão debaixo de condenação. Então nós veremos nesse apostolado que essa condenação da lei, ela era e foi para a carne. E como está hoje o sistema religioso? Está confuso, amado, porque se mudou a lei, mudou a aliança, né? Mudou também a lei. Então nós precisamos entender e levar também para as amadas ovelhas do Senhor, abençoadas, que ainda estão debaixo do ministério de morte e condenação, que elas recebam esse entendimento, amados, que não precisa ter medo de Deus, viver com medo debaixo de uma condenação por causa das coisas da carne. Então nós veremos essa diferença, que essa condenação foi na lei.
e ela era para a carne. Então nós veremos essa diferença, que na graça a obra consumada, ela foi para o nosso espírito. Glória a Deus. Vou ler um texto aqui de João. Abra sua Bíblia em João 8. Vamos ler do 1 ao 11. João, capítulo 8, vamos ler do 1 ao 11 para que nós possamos entender como funcionava a condenação na lei, amados. Isso não é hoje. Aqui eu estou lendo um livro histórico. Aqui eu estou vendo, vamos fazer uma leitura, ainda estamos na antiga aliança, não é a nova aliança. João ainda não é a nova aliança. Por isso nós precisamos entender e separar, amados, o capítulo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras de manhã cedo, apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele e ele se assentou para os ensinar. O mestre da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-no de pé no meio do grupo. Então vejam que foram os mestres da lei, ou seja, os fariseus antigamente, né, que trouxeram para o mestre no quadro. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Então aqui, amados, quem trouxe foram os fariseus. E o que diz o 5? Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Então aqui, amado, está claro que ainda não é a nova aliança. Está claro aqui que ainda não começou o novo pacto, ainda não começou a nova aliança, porque Jesus estava vivo e o Novo Testamento, ou a obra consumada de Cristo, é quando ele morreu. Então, na lei nos ordenou Moisés. Então, amados, vejam que eles estão obedecendo ordenanças e mandamentos de quem? Da lei. Lei que nos ordenou Moisés. Veja que não é Cristo. Cristo é a graça. Moisés, ele representa a lei, ou representou a lei. Então, tudo aquilo que representou a lei, amados, está fora da graça. Já caducou, já não tem mais valor algum. Então está claro aqui que esses mestres da lei, os fariseus que trouxeram esta mulher até Jesus, eles estavam obedecendo ordenanças e mandamentos de quem? Da lei, segundo Moisés. Não é segundo a Cristo, amados. É isso que nós devemos entender e não misturar agora na graça Cristo com Moisés, lei com a graça. Houve uma separação, amados. É isso que o apostolado esta noite nós iremos entender este assunto. Então, os 6, eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de quem acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar uma pedra. Então Jesus aqui usou de sabedoria. Mas vejam o que Jesus disse: aquele que dentre os que estão aqui não tem pecado. Então todos eram pecadores, sim, porque
ainda não tinha sido consumado a obra de Cristo. Veja que é diferente, que hoje é diferente. Hoje não existe mais pecadores. Então, também não existe mais condenação, porque já mudou a aliança, mudou a lei, mudou o sacerdócio. Então aqui realmente tinham pecadores, por isso que eles não apedrejaram aquela mulher. Inclinando-se novamente, Jesus escrevia na terra. O 9. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher onde estava. Jesus, no 10, endireitou-se e disse: mulher, onde estão Onde estão eles? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor, disse Jesus. Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Então vejam aqui, amados, que a lei, ela trazia o quê? Condenação. Esse é o nosso tema. A condenação da lei era para a carne. Por quê? Ela foi apanhada em adultério. Em adultério, a mulher sendo apanhada em adultério, ela tinha que ser apedrejada. Era uma lei, uma ordenança da lei de Moisés. Então, ela é uma lei carnal. Ela é uma lei para a carne, amados. E nós, agora na nova aliança, nós separamos, né? Separamos as coisas. Nós não podemos comer qualquer tipo de alimento. Aquilo que nós estamos ouvindo, nós não podemos estar comendo qualquer tipo de alimentos. Por isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo, amados, traz a testificação para o nosso espírito da palavra de Deus, então nós vamos, os nossos olhos vão sendo abertos. Glória a Deus. Então aqui está claro que a condenação da lei, ela era para a carne, porque o adultério, né, ele é uma obra da carne. O espírito não tem como adulterar, né? Só adultera a carne, é que adultera, ou seja, é uma obra da carne. Então a lei, ela foi e era para a carne, e a lei é que trazia condenação, amados. E as ovelhas do Senhor precisam entender, os abençoados, que a aliança mudou, que nós estamos na graça, sem condenação. A condenação era da lei e ela era uma condenação para a carne, ou as obras da carne. Então vamos ver que mudou a aliança. Vamos ver que mudou a lei. E vamos ler ainda aqui em João, agora é o capítulo 1, o versículo é o 16. João capítulo 1 e o versículo é o 16. Da sua plenitude, todos, aliás, é o 17, mas eu vou ler o 16 para a gente concluir o 17. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Então é o que nós recebemos, amados. Não é condenação, não é a condenação da lei, não é ordenanças e mandamentos. Esse jugo, amado, de condenação, né, que o sistema religioso ainda tenta imputar para as ovelhas do Senhor, elas não têm mais valor, amados. É nós que temos que sair, né? Temos que sair do sistema religioso, porque o sistema religioso ele não quer mudar, né? Porque gera lucros, né?
E as ovelhas é que precisam procurar o conhecimento e receber a revelação da graça de Deus e o apostolado. Então, da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. E o 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então vejam, amado, que aqui já houve uma mudança, porque os fariseus queriam apedrejá-la, levaram até Jesus para apedrejar, porque eles queriam que fosse cumprida a lei, e a lei traz condenação para o pecado, ou seja, para a obra da carne, porque a lei, ela trouxe condenação para a carne da ovelha. Mas aqui a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, amados, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então são duas coisas diferentes, são duas alianças diferentes, são dois sacerdotes diferentes. Nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo do sacerdócio de Moisés, de suas ordenanças e de seus mandamentos. Nós somos livres, amados, em graça, para reinar em vida. E não há nenhuma condenação mais para nós agora, na graça, não há mais nenhuma condenação. Se você está debaixo de um jugo de condenação, a qual o sistema religioso tem colocado, então, meu amado, minha amada, não coma alimento envenenado, não aceite estar debaixo de um jugo de condenação e de morte, porque nós recebemos o que? Graça sobre graça, e ela veio através de Jesus Cristo, e a lei através de Moisés. Por isso é que nós começamos lendo João, o capítulo 8, que é um livro da lei, ainda não é o Novo Testamento, ainda não é o apostolado, ainda não é a graça revelada. Porque o que mais a gente vê, amados, no sistema religioso, eu já participei de alguns ministérios, né, que se a pessoa, vamos dizer, pecar lá, adulterou, antigamente apedrejava, mas hoje é diferente, né? Vamos dizer que a pessoa adulterou, aí vai passar por uma assembleia, né? Uma assembleia dos membros. Aí cada um vai dar uma avaliação, vão dar uma punição, quantos dias de afastamento, se a pessoa tem cargos dentro do ministério, ela perde, se for do louvor, ela perde, ela fica afastada no mínimo de 30 dias a 90 dias e pode ser até excluída dentro dos rolos de membros. Então, os fariseus levavam até Jesus, e hoje as pessoas são levadas, né, no líder religioso, e ele dá uma punição. Então, cada um tem o modo de tratar as ovelhas com condenação, trazendo condenação, porque a ovelha adulterou, aí traz uma condenação para a ovelha. Mas na graça, amados, nós não somos punidos por Deus por nenhuma obra da carne. A obra da carne na graça, ela é algo que a resposta, ela vem para nós mesmos. A única pessoa que pode ser atingido na obra da carne é nós. Por exemplo, se eu adulterar, o que eu vou acontecer? Eu posso receber um divórcio, ou seja, é uma punição para a minha carne, não tem nada a ver com Deus. Então, na graça, mudou a aliança, e na lei era uma condenação para a carne. E vamos fazer ainda mais uma leitura, 2 Coríntios, vamos ler o capítulo 3.
até o 9. Segunda Coríntios 3, versículo é o 6 e até o 9. Segunda Coríntios 3, o 6 ao 9. Ele nos fez, ele quem? Jesus, nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós somos ministros de quê, amados? De uma nova aliança. Ministro da nova aliança não pode repreender, amados, castigar, trazer nenhuma condenação com relação à obra da carne da ovelha. Se o ministro, se o pastor, se o líder religioso traz alguma punição, como eu falei, do lugar que eu estava, então está vivendo a letra, porque a letra aqui mata. A letra, qual é a letra? É Moisés, é a lei. O 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda desvanecesse. O 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então Paulo chama a lei do ministério o ministério de condenação, o ministério da condenação. Então o ministério da condenação, amados, foi a lei, e a lei ela trazia condenação para a carne, que é diferente, amados, da graça, porque a obra consumada para nós, ela foi para o nosso espírito, e não foi para a carne, amados, porque imagine, as ovelhas, elas já estão com Deus, e elas nascem, crescem e morrem, e voltam para Deus. As ovelhas, elas são revestidas em carne, então elas já são salvas pela graça de Deus. Então por isso que nós já somos batizados no Espírito, porque Deus já fez a circuncisão, Ele já fez a separação. Porque se fosse para a carne, amados, teria que de geração em geração, ser levantado sacerdotes, né? Mas eles não podem durar, porque eles são mortais. Por isso que o único sacerdote, com uma só oferta, fez para sempre, amado, uma única oferta e um único sacrifício. Então, garantindo para o espírito das ovelhas o aperfeiçoamento, a justificação, a santificação, a salvação para o espírito. E a lei, Paulo aqui relata que é o ministério de condenação. Então, por isso, amado, é que o ministério da condenação, que muitas ovelhas hoje ainda estão aí, estão debaixo desse ministério de condenação. E esse ministério de condenação nunca acaba, porque até, eu lembro que eu estava no sistema, até se você orar pouco, você era cobrado, tem que orar mais. Estamos acomodados, né? Tem que fazer mais, buscar mais, fazer mais campanha, fazer mais vigília, fazer mais propósito, porque é imperfeitos, amados. Agora vamos ler Hebreus, o capítulo é o 12, e Hebreus, o capítulo é o 7, versículo 12. Vamos ver que a aliança, ela mudou. Hebreus 7, e o versículo é o 12. Agora vamos para
Paulo, né? O nosso apóstolo, Hebreus 6 e 12. Aliás, é 7 e 12. Hebreus 7 e o versículo é o 12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E o sacerdócio, amado, mudou ou não mudou? Porque em João 1 e 17, né, diz que mudou. Porque a lei veio através de Moisés e a graça através de Jesus Cristo. Então são duas alianças e dois sacerdócios. E o que Paulo diz? Mudando-se o sacerdócio, mudou de Moisés para Jesus Cristo, vírgula, necessariamente se faz também mudança da lei. Necessariamente, amados. Então, se faz mudança da lei, ou seja, obrigatoriamente mudou. Se o ministério de condenação trazia a condenação, agora na graça de Jesus Cristo não tem mais, amados. A graça, ela é racional e nós recebemos por revelação do Espírito Santo de Deus. Não é através de um estudo, amados, teológico. Ninguém do ministério faz nenhum tipo de estudo teológico para saber pregar, para saber ensinar. O que existe é uma unção ministerial que está sobre a vida do ministro de Cristo para ministrar, para pregar, para acampar as ovelhas através de uma unção do Espírito Santo de Deus. Então, é a revelação da graça de Deus que as ovelhas recebem nesta nova aliança, a qual se faz também mudança da lei. Então, se mudou a lei, amados, mudou a aliança, agora na graça não há nenhuma condenação, amados. Se havia condenação na lei, na graça não há. E não há para a carne, amados. A carne é coisa nossa. Nós plantamos e nós colhemos. Não tem mais nada a ver com Deus. Então, o nosso tema, a condenação da lei, ela era para a carne. A graça foi para o nosso espírito. Agora vamos entender um pouco sobre a graça foi para o nosso espírito, porque nós precisamos entender essa diferença, né? Nós precisamos entender. Para que nós possamos entender, precisamos do apostolado. E vamos para o apostolado do apóstolo Paulo, em Colossenses 2, o versículo é o 11 e o 12. Colossenses 2, o 11 e o 12. Colossenses 2, o 11 e o 12. O 11. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo. Então, amados, por isso que eu falei que na nova aliança não precisa se batizar. Na nova aliança nós não somos salvos, né? Porque precisamos nos batizar ou fazer alguma coisa. Mas na graça, amado, agora, na nova aliança, o que o apóstolo Paulo diz? Nele também fortes. Ou seja, nele quem? Em Cristo. Fortes está no passado. Quer dizer que nós já fomos o quê? Circuncidados com a circuncisão não feita por mãos de homens. Como a circuncisão é feita por mãos de homens? Antigamente cortava o prepúcio, né, do homem, ou pelo batismo, né, através de um batismo, o homem que era usado como uma simbologia. Então
essa circuncisão ela já foi feita, amados. Deus fez circuncisão. Que circuncisão é essa? Ele separou na nova aliança, na graça de Deus em Cristo, ele separou a carne do espírito. Porque a lei, ela era uma condenação para a carne, amados. Por isso que agora na carne, as obras da carne, elas deixaram de ser pecado ou separação com relação a Deus, porque as coisas espirituais para Deus, elas estão completamente, consumadas por Cristo. Então nele também fostes, já fomos, está no passado, circuncidados com a circuncisão não feita por mãos de homens. Então já foi feito pelas mãos de Cristo, mas com a circuncisão de Cristo. Só estou lendo, amados, o 12 para concluir. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé, no poder de Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos. Então já fomos o quê? Mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo. Então não precisa mais batizar na água, amados, porque o batismo na água, ele era para a carne. Lembra que eu falei que a condenação da lei ela era para a carne? Toda a obra da lei, amado, ela era para a carne. Ela é uma lei carnal. A graça é diferente. A graça, ela foi para o nosso espírito. Porque imagine, eu nasci em 73, Jesus morreu já tem mais de 2000 anos. Ou seja, eu nasci, eu fui revestida em carne, mas eu já existia. E quando eu existia, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Eu já havia morrido e ressuscitado com Cristo. Então é racional a graça. E isso foi para o nosso espírito, amados. E não como o sistema diz, que tem que batizar para ser salvo. Mas esse batismo nas águas só batiza a carne. Então, por isso é que é repetido de geração em geração. As pessoas vão nascendo e vão batizando, mas só batiza a carne, amados. E nós já somos batizados, porque ele já fez a circuncisão e já fez a separação. Então é lógico, amados, que nós estamos agora no apostolado do apóstolo Paulo e falando agora da nova aliança. Estamos agora falando da graça de Cristo. E essa graça de Cristo, ela é espiritual, ela é para o nosso espírito. Por isso que nós não fazemos campanhas, nós não subimos montes, nós não pagamos preço, amado, porque isso são coisas carnais, coisas da carne. Nós vivemos aquilo que Cristo fez e nós vivemos da fé, amados, crendo. Eu não preciso entender, o que eu preciso é crer, porque muitas vezes a ovelha, ela quer entender para depois ela receber. Então, amados, creia, que o Espírito Santo traz o entendimento, ele traz a revelação, ele traz a testificação. E o que Cristo fez foi para sempre. Por isso que as ovelhas já nascem salvas. As ovelhas do Senhor, elas já nascem reconciliadas. Elas já nascem justificadas, amado. Porque a explicação é que Cristo já fez circuncisão, é de uma vez por todas. Não como a imperfeição carnal da lei que trazia condenação para ovelhas, amado. Na graça é diferente. Na graça não tem condenação. Glória a Deus. Então vamos ver um erro doutrinário que nós vimos muito aí no sistema religioso. Porque é que ainda existe condenação para as ovelhas, A explicação está no apostolado, 2 Coríntios 5. Eu vou ler o 16 e o 17.
o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos judeus, dos gentios, é o nosso apóstolo, ele explica, ele recebeu a revelação da graça de Deus. Vamos ler o 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Aqui está, amados, o erro doutrinário do sistema religioso, trazendo condenação para as ovelhas. Por que trazem condenação para as ovelhas? Porque estão conhecendo as pessoas segundo a carne. Então, a doutrina para nós, agora na graça, é não conhecer ninguém segundo a carne. Porque as ovelhas são ovelhas no Espírito, porque Cristo fez circuncisão no Espírito. Então, existem ovelhas que estão no adultério, existem ovelhas que estão na prostituição, existem ovelhas que estão cometendo obras da carne, amado. Então, são coisas carnais, mas coisas carnais eram condenação da lei. Na graça, nós não conhecemos a ninguém segundo a carne e não julgamos as pessoas, nem condenamos elas segundo a carne, porque mudou a aliança. Nós recebemos o entendimento, recebemos a graça e nós recebemos o apostolado, então mudou o entendimento, amado. Se mudou a lei, mudou o sacerdócio, mudou o entendimento. Agora nós não conhecemos mais as ovelhas do Senhor segundo a carne. E isso isenta aí, acredito que está muito famoso aí no YouTube, no Facebook, né? A cantora que não quis cantar uma música por seu amigo ser homossexual, né? Na cerimônia. Então, ou seja, conhecer segundo a carne, né? Então, nós não devemos conhecer, porque se conhecer segundo a carne, o que é que vem depois que você conhece alguém segundo a carne? Vem o que? A condenação. E a condenação da lei era para quê? Para a carne. Então, a condenação da lei, ela era carnal, ela era para a carne. Por isso, amados, é que nós agora, com sabedoria, com revelação, o Espírito Santo de Deus, nós não conhecemos, amados, as ovelhas do Senhor pelo procedimento da carne. Nós conhecemos pelo que Cristo já fez. Por isso que nós falamos para ela: você é abençoada, você é salva, você é eleita, você já é justificada. Nós falamos isso para elas, amados. E o Espírito Santo é que dá a testificação, traz o entendimento, traz a revelação, porque nós que somos o quê? Ministros da nova aliança. Então, nós como ministros da nova aliança é para trazer o quê? As boas novas, as boas notícias. Quem ainda está conhecendo o seu irmão segundo a carne, ainda não está vivendo as boas notícias, ainda não está vivendo as boas novas. Essa é a verdade, amados. Essa é a graça de Deus. Esse é o apostolado a qual nós cremos, e então ainda não está vivendo a nova aliança. Por isso, essa é uma doutrina, é uma das doutrinas mais difíceis, né, da graça. O apóstolo Marcos Gomes tem uma ministração que é algo difícil, né, da carne. Ele tem essa ministração lá no site sobre esse assunto. Então, o 17, só para concluir: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, portanto, quando, amados? Se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O que passou, amados? Passou que agora nós somos uma nova criatura. Não somos mais pecadores. Porque o pecado que trazia condenação, Jesus cravou na cruz, né? E se somos novas criaturas, não somos pecadores. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que passou, amados? Passou você conhecer alguém segundo a carne. Passou o ministério de morte. Passou o ministério da condenação. Tudo se fez novo. Amém, glória a Deus. O novo agora é a graça, amado. Viva a graça, viva o novo. Receba a graça e o apostolado para que você possa estar reinando em vida e sendo renovado pela palavra, pelo conhecimento, pelo entendimento, para que possa desfrutar da alegria, da paz e do regozijo do Espírito Santo. Porque quem está, amados, debaixo do ministério de morte, de condenação, está perturbado, amados. Vai dormir e acorda pedindo perdão, né? Eu estava no ministério e o pastor disse que nós temos que pedir perdão já quando acorda, né? Mas ainda nem fez nada, acordou, já pecou, mas aí já está pedindo perdão. Vai comer um pedaço de pão, um pedaço de vinho e já está pedindo perdão para poder ter comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, amados, ela já está em nós. O Espírito Santo, ele já está em nós e ele não sai por nada, amados, a não ser que você morra, porque aí o Espírito sai, o seu Espírito vai sair do corpo, né? Porque o corpo volta para o pó. Então, quando nós estamos vivos, o Espírito está em nós. Vamos fazer ainda uma leitura aqui em Romanos 4:25. Romanos 4:25. Romanos 4 e o versículo é o 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Então, amados, ele quem? Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu, ou seja, ressuscitou para nossa justificação. Então, quando isso aconteceu, amados, o apóstolo Paulo diz, se incluindo por nossos. Nossos, quando ele fala, é eu e a igreja lá de Roma, né? Ele estava se incluindo. Mas eu e você ainda não tinha sido revestido em carne, porque nós estamos há 2000 anos. Por isso que o que Cristo fez foi para os espíritos, amados. Ou seja, os do passado, os do presente e do futuro, que somos nós. Nós somos o do futuro. Então as ovelhas vão sendo revestidas em carne. E como é quando elas nascem? Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então, quando nós somos revestidos em carne, nós nos encontramos aqui. Já estamos justificados diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu creio que você está recebendo. Eu creio que você está entendendo a palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo, ele está testificando ao seu espírito essa palavra. Glória a Deus. Então, vou ler ainda aqui mais um versículo aqui em Romanos. Romanos é o 8 e o 1. Romanos 8 e o versículo é o 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, agora nenhuma condenação há, é agora na nova aliança, é agora quando mudou o sacerdócio, é agora quando mudou a lei, é agora, amados. Então, se na lei existia a condenação, na graça, o que há agora na graça? Nenhuma condenação. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pelo testificado do Espírito Santo, glória a Deus pelo o mover de Deus que tem se movido na vida dos eleitos, dos abençoados que têm recebido a revelação da graça de Deus. Então agora, amados, mudou, nenhuma condenação. Então agora não tem nenhum algo pequeno, não tem, amados, porque essa condenação ela era para carne, e agora na graça. Mas você pode me perguntar, mas as obras da carne, existem as obras da carne? Sim, e eu vou falar um pouco sobre esse assunto agora na conclusão desse apostolado. Eu vou ler Gálatas, o capítulo é o 6 e o versículo é o 7 e 8, para que nós possamos entender quem pratica as obras da carne na graça. Se a condenação da lei ela era para a carne, mas as obras da carne elas continuam, elas não foram aniquiladas, elas estão aí, né? E agora na graça, como responder? Paulo tem a resposta, amado, porque a graça ela já está consumada e o Espírito Santo já revelou para o apóstolo Paulo e ele está trazendo a revelação, a mesma testificação, o mesmo entendimento para nós agora na graça. Você estiver debaixo da graça do apostolado, você recebe, amados, a mesma revelação do apóstolo Paulo. E nós agora, debaixo desta graça, nós também recebemos, estando debaixo do apostolado, também nós recebemos a mesma revelação, o mesmo entendimento, porque o Espírito que revelou para Paulo, ele está em nós e ele testifica em nós. Então vamos entender agora na graça, o que fazer, o que acontece quem está na obra da carne. Paulo responde, Gálatas 6, eu vou ler só o 7 e o 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O 8. O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida. Eu não falei que a resposta está no apostolado também? Então aqui, amados, Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, se o homem roubar, existem leis para prendê-lo, para puni-lo, para castigá-lo, para condená-lo. Mas essas leis, elas não é a lei de Moisés, ela é a lei terrena, a lei dos homens, porque existem 3 tipos de leis. Existe a lei de Deus, a lei de Moisés e a lei dos homens. E eu estou falando da lei dos homens. Ou seja, se o homem roubar, se ele matar, ele será o quê? Punido. E essa punição, amados, é para ele próprio. Ou seja, é uma punição carnal para ele. Antes, se a ovelha cometesse adultério, ela era punida na carne e diante de Deus também não, ela tinha uma separação com Deus, né? E hoje as coisas carnais, elas já não têm mais nenhum valor diante de Deus. Aquilo que nós semearmos
nós mesmo iremos colher. Então, se o homem não quer ir ser preso, ele não vai roubar, ele não vai matar, né? Eu posso, sendo ovelha, roubar, eu posso matar e posso ir para o céu? Pode, mas você vai ser preso. A carne vai receber a punição das autoridades, amados. Porque o sistema religioso traz uma confusão para as ovelhas. Quem é ladrão, ou seja, dá nome aos bois, né? Quem é ladrão, quem é prostituto, quem é adultério, quem está na obra da carne não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, não reina em vida, mas é diferente. E aqui as coisas carnais, elas têm respostas para nós mesmos, ou positiva ou negativa. Vai eu trabalhar, vai eu fazer o melhor, eu tenho uma resposta positiva. Vai eu matar, vai eu roubar, eu tenho uma resposta negativa. Então eu decido o que eu quero plantar na carne. Ou seja, posso ter esse livre-arbítrio aí de plantar e de colher, não em relação às coisas espirituais. Com as coisas espirituais não tem livre-arbítrio, amado. Você crendo ou não, entendendo ou não, sendo ovelha, você já está reconciliada com Deus. Você já está santificada, justificada diante de Deus. E na lei, amados, a condenação ela era para a carne, mas agora na graça ela foi para o nosso espírito. Por isso que o homem agora na graça, se ele plantar, ele também vai colher. No versículo 8, o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. O que semeia no espírito, colherá vida eterna. Então, eu tenho a opção de semear, ou seja, eu tenho a liberdade de escolha. Mas é melhor, amado, servir a Deus, porque servir a Deus eu tenho anjos ministrando em meu favor. Eu terei anjos ao meu favor e eu posso fazer a minha confissão de fé, falar e declarar a palavra de Deus e os anjos virem e me servirem, amados. Porque se eu for praticar as obras da carne, eu não vou ter anjos em meu favor, porque está escrito que quem vai plantar vai colher. Então, que nós possamos ter esse entendimento, essa revelação da graça de Deus. Então, eu creio que os amados receberam o entendimento, receberam a revelação da graça de Deus essa noite. Glória a Deus por esse apostolado. Então, amados, vou ficando por aqui. Essa é a graça e esse é o apostolado. Tenham todos uma ótima noite, uma excelente noite, com anjos ministrando em vosso favor, todas as coisas colaborando e cooperando para o seu bem. Anjos ministrem em vosso favor. Aplauda o Senhor por essa palavra. Glória a Deus.